Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para errar em mais presentes, Rui. Além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simples. Olá Pedro, boa tarde. Em primeiro lugar, eu chamo-me Filipe Peixe, tenho 50 anos e queria-lhe agradecer, tenho aprendido muito com Contas Poupança e tem-me servido para tentar iniciar um bocadinho aqui nos mundos dos investimentos, com um bocadinho de receio, com um bocadinho de calma, mas lá vou tentando, seguindo os seus conselhos. Estava aqui com uma dúvida, é assim, eu para o ano eu tenho alguma capacidade financeira que me permite fazer isto. Para o ano eu gostava de... Antigamente havia aquela brincadeira que se fazia do desafio das 52 semanas, na primeira semana 1 euro, a segunda semana 2 euros, 3 euros, assim sucessivamente, não era? Ir pondo um dinheiro de lado, o desafio das 52 semanas, e eu estava tentado para o ano em fazer o desafio das 52 semanas, mas de uma forma diferente, e investir 25 euros por semana, isto é, 100 euros por mês. Estava a pensar em investir num ETF ou num PPR, assim, eu já tenho um PPR, tenho algumas coisas no banco também, já alguns investimentos, e tenho alguns ETFs, mas gostava de investir assim alguma coisa que me desse para depois poder usar num ETF ou poder deixar depois para os meus filhos ou para os meus netos, e gostava que me ajudasse, que me desse assim, olha, investe neste ETF, que já sabe que é o risco, já sabe que se pode perder o dinheiro, já sei que isso pode acontecer. Um ETF, sei lá, de risco intermédio, de risco um bocadinho mais elevado, para poder chegar ao fim do ano e ter alguma rentabilização, ou poder depois reinvestir em novo desafio em 2027. Pronto, acho que já me alonguei. Qualquer coisa também estou por aqui se puder-me responder, ou depois de outra forma, não sei. Um abraço e obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigado pela ajuda. Olá, muito obrigado por esta pergunta desafiadora. Em primeiro lugar, fico muito contente por perceber que muitos de vocês já estão a perder o medo de investir. Não se trata de fazer uma coisa completamente maluca e despassarada e que só os doidos é que fazem, só a gente sem consciência é que se mete nestas coisas das bolsas. Quer dizer, nada disso. Tal como este nosso ouvinte, muitos de vocês decidiram pela primeira vez na vida perceber o que era um ETF, abrir uma conta numa corretora, numa plataforma digital das credíveis. Eu continuo a receber muitas mensagens de pessoas a dizer que viram entrevistas minhas, todas falsas, é fraude, é burla, entrevistas que eu dei na televisão e que depois fui preso e que tenho um processo em tribunal do Banco de Portugal e do não sei quê, e que há uma entrevista também toda inventada, não existem aquelas entrevistas, com a bastonária da Ordem dos Contabilistas, portanto a dizer para investir naquela plataforma não sei quê, XPTO, põem lá 250 euros e ficam milionários. Isso é tudo mentira, tudo mentira. Quando ouvirem o número 250 euros para começar a investir, fujam a 7 pés. Neste dia em que eu estou a gravar este episódio, recebi uma mensagem de um de vocês a dizer: Pedro, segui os seus conselhos na entrevista que deu na tal plataforma, mas agora estou aqui com algumas dúvidas. Não, já fez asneira. Eu não digo a ninguém para pôr 250 euros numa plataforma que depois vos vai tornar ricos de certeza. Isso não existe. Digo-vos sim, para colocarem pequenos valores, comecem com 100 euros, numa plataforma que vocês investiguem e que seja credível e que seja supervisionada
pelas autoridades em Portugal é a CMVM, é o Banco de Portugal, ou então que são supervisionadas pelas entidades correspondentes nos países onde estão sediadas essas instituições, seja na Alemanha, seja na Irlanda, seja em Londres, seja nos Estados Unidos, seja no Chipre, seja em Malta, enfim, mas que sejam supervisionadas por uma entidade competente. Isso é muito, muito importante. Vocês têm de saber o que estão a fazer. Não, se um estranho vos pedir 250 euros na rua, vocês não Então porquê é que dão a um estranho com quem falam pelo telefone ou na internet? Ok? Pronto. Então, em relação a isto, estamos conversados. Muito cuidado, muito cuidado. Ok. Agora, há investimentos credíveis, têm décadas e décadas e décadas e que são perfeitamente... são ferramentas extraordinárias para multiplicarmos o nosso dinheiro. Portanto, a pergunta é: desafio das 52 semanas, mas com um formato diferente, e em vez de amealhar num mealheiro, ou num garrafão, ou num envelope, ou numa gaveta, é investi-los num ETF. Meu caro amigo, está a ter uma ideia muito interessante. E acho que ao gamificar o investimento, ou seja, transformar isto numa espécie de brincadeira, de jogo, mas com seriedade, sabendo que não vamos brincar com o nosso dinheiro é uma coisa séria, mas vamos arriscar um bocadinho mais e sem aquele medo paralisante de achar que se eu investir o meu dinheiro vou perder tudo. Isso raramente acontece. O que acontece é o dinheiro ir desvalorizando e valorizando ao longo do tempo. É um bocadinho como o último meteorológico. Uns dias está sol, outros dias está a chover, mas em Portugal, felizmente, há mais dias de sol do que de chuva. Portanto, na média, ao fim do ano, nós vivemos num país espetacular com bom tempo. Queria transportar esta imagem para os investimentos. Ora, a minha opinião sobre o passatempo, vamos chamar-lhe assim, das 52 semanas. É uma poupança, é um método, nada contra, é divertido, é fácil de explicar. Na primeira semana poupa 1 euro, na segunda semana poupa 2, depois poupa 3, 4, 5, 6, 7, até que na última semana do ano poupa 52 euros. Eu nunca fui fã deste método por uma razão simples. É que não permite uma constância da poupança e do investimento e não permite ganhar dinheiro desde o primeiro dia com essa poupança. Ou seja, vamos chegar ao fim do ano com 1.500 e não sei quantos euros, agora não tenho a conta de cabeça, se calhar é um bocadinho mais do que isso, pronto, acima de 1.000 euros, é bom. É dinheiro que não gastou, é dinheiro que pôs de lado, mas é dinheiro que durante um ano esteve a perder para a inflação. Portanto, esse dinheiro, ao fim do ano, passados 365 dias, vale menos do que no primeiro dia. Portanto, este método sugerido por este nosso ouvinte, eu acho que é muito mais entusiasmante. Para já, porque é um valor fácil de fixar, não é um valor demasiado fácil no princípio, nem demasiado difícil no final. Já sabe que é 25 euros por semana, que dá 100 euros por mês. Agora, tem de ver se isto é viável para as suas finanças pessoais. 25 euros por semana não dá. Ok, dá 20. 20 é demais, dá 15. 15 é demais, dá 10. Pronto, faça agora as suas contas. Primeiro passo, tem de abrir uma conta numa corretora. Não há volta a dar. Tem de fazer isso, tem de perder esse medo. Mas não há nada de extraordinário nisto. Sem fazer publicidade a ninguém, o que eu vou citar-vos algumas plataformas que até ao momento são credíveis. Tem aquela que o nosso ouvinte mencionou, que é de giro, tem a XTB, tem a Trade Republic, tem a Trading 212, tem a Freedom 24, tem depois bancos nacionais em que também pode adquirir ETFs
tem o Active Bank, tem o Banco Best, tem o Banco Big, tem o Banco Carregosa, tem os vários bancos já mais graúdos e menos digitais, mas que também têm, mas com comissões mais altas e despesas mais altas. Na Caixa Geral de Depósitos também consegue comprar ETFs no BPI, no Novo Banco, enfim, em todos os grandes bancos. Não vou estar agora a citar todos, falei ao caso, de uma forma arbitrária. Portanto, escolhe uma instituição, sendo que as mais baratas são as plataformas digitais, em que cobram €1 para comprar e €1 para vender, grosso modo, umas são mais baratas do que outras. É como abrir uma conta bancária, tem de enviar para lá os seus documentos, e depois tem de transferir para lá algum dinheiro, sim, claro, com certeza, e depois, quando eu digo algum dinheiro, pode ser €100, pode ser 200, pode ser 300, estamos a falar destes valores, ou seja, não vai ficar na miséria se enganar a carregar num botão, nem vai mudar a sua vida se esses seus investimentos não correrem como estava à espera e não tiver lucro nos primeiros 6 meses, ou no primeiro ano, ou nos primeiros 2 anos. Pode acontecer, não há nenhum drama, é normal. Portanto, depois de fazer isso, cria uma ordem automática de transferência para um ETF que vai escolher e depois esquece que isso existe. É tão simples quanto isto. É transformar tudo isto numa ferramenta automática em que nem sequer tem de pensar para investir. Agora, respondendo à pergunta do nosso amigo, é que ETF fazer? Ora, sendo que eu não ganho nada com isto, quero só recordar aquilo que eu digo sempre que falo em ETFs, que é o mais famoso do mundo, o ETF mais famoso do mundo é o SP500. SP, entretanto, parei aqui o carro, já estou a estacionar. O SP significa Standard & Poor's, que é uma corretora, é uma gestora. Standard & Poor's 500, que criou esse índice, que é das 500 maiores empresas dos Estados Unidos que estão cotadas na Bolsa. Portanto, o que é média dessas 500 empresas subir, você ganha. A média do que elas descerem, o nosso valor desvaloriza. É só isto. Portanto, sugiro a si e a todos os outros que estão a ouvir e que ainda não começaram a investir, escolham um SP500 na plataforma que escolherem. É como se fosse um produto de marca branca, chamemos-lhe assim. Ou seja, há o SP500 na Trade Republic, há o SP500 na XTB, existem vários SP500 na de Giro, existem vários SP500 nas outras todas que mencionei anteriormente e nas outras que não mencionei, mas que vocês sabem que existem. Depois vai escolher também SP500, sim, mas de preferência em euros, porque também há em dólares, que é para evitar a flutuação cambial, e vai escolher um que diga ACC e não que diga DIST. Ou seja, é um que vai acumular os dividendos nele próprio. O distributivo, o DIST, significa que sempre que ganharem dividendos dessas 500 maiores empresas, vai como se fosse para a sua conta à ordem e não acumula aquilo que você já tem. Ou seja, acaba por ter aqui um bocadinho aquele efeito dos juros compostos. Portanto, a sua pergunta era: em que ETF é que pode fazer isso dos 25 euros por semana? É isso que lhe respondi. SP500 para começar, pois há muitos outros, não é? Permite esses valores pequeninos. Depende do ETF que escolher, porque, enfim, há ETFs que custam mais do que 25 euros. Cada unidade de participação chama-se UP, mas, por outro lado, algumas destas plataformas que eu mencionei permitem fracionar ações ou fracionar ETFs e, portanto, compra os 25 euros, mas só são verdadeiramente seus depois de comprar várias frações até dar uma unidade daquele ETF, da unidade de participação daquele ETF. Espero não estar a ser muito confuso.
Se não, vai ter de procurar até encontrar uma unidade de participação que seja inferior a 25 euros. Mas o conceito está lá. É começar a plantar o seu dinheiro, semear o seu dinheiro o mais cedo possível. O mais cedo possível é no dia 2 de janeiro de cada ano. Porquê? Porque no dia 1 de janeiro as bolsas estão fechadas, portanto não dá. Portanto, começa no dia 2, se for um dia de semana, e depois põe uma ordem automática semanal para investir 25 euros, ou o valor que entender, e vai provavelmente ficar surpreendido com o que esse dinheiro cresceu quando chegar a 30 de dezembro, se for um dia de semana, ou a 31 de dezembro, no dia 1 está fechado, por ter decidido investir. Vai lá ter não apenas a soma dos seus 25 euros, mas mais do que isso. Ou então, não vai ter lá a soma total, porque desvalorizou, ou na altura em que fizer essa avaliação, os mercados estão em queda, mas isso, então aí ganhou conhecimento. Não ganhou dinheiro, mas ganhou conhecimento. E aprendeu a ter paciência e aprendeu a ter resiliência. Para quê? Para na semana a seguir continuar a pôr mais 25 euros. E depois na outra a seguir mais 25. E depois se calhar passa para 26, para 27, para 28, para 29. E ao longo de 3, 5, 10, 15, 20 anos vai, se tudo acontecer como aconteceu até agora, realmente ter ali um valor muito considerável para si ou para os seus filhos, como mencionou. Em resumo deste episódio, a poupança das 52 semanas não tem nada de mal, mas a poupança das 52 semanas a investir e logo com um valor constante, regular, na minha opinião, é muito mais eficiente para ganharmos dinheiro com o nosso dinheiro. O método das 52 semanas vai empobrecê-lo porque nunca investiu, só juntou, só acumulou e foi comido pela inflação. Ao investir, não tem a garantia de que vai ganhar mais, nem sequer tem a garantia do capital investido, mas tem a probabilidade de ganhar bastante mais do que se simplesmente juntar e fizer o tal método das 52 semanas com 1 euro a aumentar por semana até ao fim do ano. Muito obrigado por me terem acompanhado em mais este episódio. Não se esqueça de subscrever este podcast, de enviar as suas perguntas em áudio para o 927753737, que é o número do WhatsApp do Contas Poupança, de me seguir nas redes sociais, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt e de subscrever também um dos canais de notícias no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E, portanto, o objetivo é que nunca perca uma dica que possa fazer a diferença para ter mais dinheiro ao fim da semana, ao fim do mês, ao fim do ano. Muito obrigado, boas poupanças. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito clássico do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros. Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito clássico, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.